não foge à escuridão. A graça, a misericórdia e a bondade do Senhor possa te acompanhar, nos acompanhar todos os dias das nossas vidas. Agradecemos a Deus por mais esse momento, um bom, feliz e abençoado dia na presença do Senhor. O profeta ensinou que cristianismo não é apenas aquilo que nós professamos lá na igreja, mas é algo que nós também vivemos em casa. Vivemos no trabalho, na escola, na faculdade, em todos os lugares. Mas algo que nos chama a atenção. Ele dizia, se você não é um cristão em casa, então você não é um cristão em lugar nenhum, né? O lar, a casa, não deve ser um tribunal de contas, né? Um tribunal de júri. Vamos julgar agora as coisas e tudo mais, mas deve ser também um santuário de cooperação, de ajuda, a ponto que é uma extensão também da igreja, né? E o mundo, ele por si só já traz um peso suficiente de afundar qualquer um, por si só. Então a nossa casa deve ser o quê? Um lugar justamente para desatar esses fardos, retirar esses fardos, tornando mais leve. Deve ser um refúgio, deve ser um abrigo, deve ser um lugar onde o homem deseja retornar para casa. Deve ser um lugar onde os filhos possam dizer, nada melhor do que eu estar na minha própria casa. E não apenas de que seja um campo de concentração, campo minado, que tem que ter cuidado aonde que vai pisar, que vai falar, porque senão vira uma guerra, né? Um pé de guerra, tudo mais. Em Gálatas, que é a leitura que nós usaremos aqui, no capítulo 6, o versículo 2, Paulo disse assim, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Os irmãos da galáxia estavam querendo, né, cumprir a lei de Cristo. Mas qual que é a lei de Cristo? Aí Paulo começou a explanar, ensinar a eles. E chegou a dizer, vocês querem cumprir a lei de Cristo? Sim, então leva a carga uns dos outros. Nós entendemos, então, que a lei de Cristo, nada mais, nada menos, é do que o amor. Carregar a carga um do outro não vai significar que vai apenas ajudar quando sobrar tempo, né? Não, eu vou ajudar sim, mas quando sobrar um tempo, não, eu vou ajudar sim, mas quando eu estiver bem, deixa eu estar bem, que aí depois eu vou ajudar, deixa haver um momento mais propício. Não, agora até que eu possa ajudar, mas aquela pessoa nunca me ajudou, ele nunca me ajudou, ou seja, aí começa, né, será que está cumprindo a lei de Cristo? Porque aqui Paulo, ele disse isso e colocou ponto final, né? Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Então a gente observa que mesmo que esteja cansado, triste, sobrecarregado, precisando de ajuda, né? Desenvolver essa habilidade de reconhecer o que o próximo está precisando. Eu vejo que ela, minha esposa, ela, minha filha, ele, meu marido, ele, meu filho, está precisando de ajuda. Mesmo que não tenha solicitado, mesmo que não tenha abrido sua boca para pedir, às vezes está ali. Imagina alguém que está se afogando, né, em um rio, está debatendo, ou em uma piscina profunda, está batendo com os braços e alguém está por lado de fora, podendo ajudar, e olha e fala, não, mas não está pedindo ajuda. É que não está dando nem tempo de pedir ajuda, não está nem conseguindo expressar
o pedido de ajuda, né? É visível que está necessitando de ajuda, né? Então, ajudar a carregar a carga é fazer com que seja Cristo, né? Fazer como Cristo fez por nós. Se você está ajudando alguém carregando essa carga, esse peso, às vezes é algo de que, assim, há uma luta que uma irmã está passando, com algum problema familiar, é um peso que está sendo para ela, é uma carga que está sendo para ela. Eu vou lá ajudar. De que forma? Vou ajudar através de uma oração. Às vezes é alguém que está precisando mesmo que de um apoio financeiro, às vezes alguém que está precisando de um apoio, de uma ajuda física, material, né, de dinâmica, porque nós temos várias coisas. Às vezes tem coisas que é o Deus abençoe, mas tem outras coisas que é o Deus abençoe, mas vamos juntos trabalhar, né? Vamos juntos fazer, né? Então, exige-se uma ação também. Então, essa fazer pelos outros é o mesmo que Cristo tem feito por nós. Essa é a expressão da fé. E é mais do que expressar fé, é o ato de fé, de companheirismo, de união, de amor, de reciprocidade. Então, nós vemos que esse é o lado prático do amor. Por quê? Porque o amor, ele exige uma ação, né? O amor é um sentimento, é abstrato, mas esse amor ele precisa ser materializado, né? Começa a dizer para o seu filho sempre, eu te amo, mas se não chegar com um presente lá também, né? Começa a dizer sempre para a esposa, eu te amo, mas o que você está materializando? Então, ele precisa-se de ação, ele precisa-se de uma materialização. E a expressão máxima do amor de Deus para nós não foi apenas citação, né? Foi atos, né? Lá na cruz do Calvário, o que ele ainda continua fazendo em nossas vidas, né? Nos ajudando, nos fortalecendo, nos transformando. Muitas das vezes a maior pregação que alguém pode ouvir não são palavras, mas é ver um familiar lavando uma louça. Já pensou isso? Né? Cuidando dos afazeres também, tirando essa carga, né, de cima, né, dele, mesmo que seja algo momentâneo. A gente vai ver de que muitas das vezes eterniza nos nossos pensamentos, na nossa lembrança, são justamente pequenos atos, pequenas atitudes, pequenas palavras, em que naquele momento tão tenso, naquele momento tão oprimente, né, de opressão, e veio alguém e disse uma palavra de consolo, uma palavra de conforto, e aquilo alivia os nossos corações, alivia as nossas almas, tirando aquele peso, tirando aquele fardo, aquele sentimento de culpa, aquele sentimento de que, assim, de desmoronamento. Então, seja você esse que está carregando, ajudando a carregar esse fardo, né? Então, ouvir um desabafo é ajudar a carregar uma carga. Às vezes, tudo que ela está precisando é de desabafar. Então, você, nesse momento, vai exercitar o dom e a sabedoria de ouvir. Apenas isso. Ouvir, sem revidar. E ela também. Às vezes, ele está tendo esse momento, é uma descarga emocional, está precisando. Você vai se blindar para que aquilo não lhe atinja, mas deixa descarregar, né? Nós não temos controle sobre os outros, mas temos controle em nós. Por isso que quem controla uma conversa não é quem fala, é quem ouve. Eu não sou responsável pelo que o outro está falando ou está fazendo. Mas sim, eu sou responsável pelo que eu ouço, pelo que eu interiorizo. Porque muitas das vezes nós vamos saber isso, que o problema não é o problema. O problema é a reação que nós temos diante dele. Porque ser caluniado, para alguns, pode ser uma monstruosidade, o fim do mundo. Por quê? Porque foi caluniado. José ele foi jogado num poço, né? Foi vendido pelos seus irmãos. Então, assim,
Imagina, as pessoas, os irmãos dele, isso porque queria matar ele. Isso porque queriam, alguns dos irmãos queriam matar. Mas na expressão de amor familiar, ali não era o caso, né? Então José foi totalmente renegado, mas ele não deixou aquela semente, né, ser introduzida no seu coração. Não, de forma alguma. Quando chegaram lá no Egito, seus irmãos, em que ele tinha o total poder de matar os seus irmãos, de deixar eles presos, de tornar eles escravos, eles disseram, não, meus irmãos, José falando, tudo isso já era plano de Deus, já era propósito de Deus. Deus queria que fosse assim. Então ele compreendeu, né? Por isso que Deus deu poder para ele. Em São João, no capítulo 13, do versículo 14 e 15, a Bíblia diz, ora, se eu, Senhor Mestre, Jesus falando, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Agora, Jesus, o Rei da Glória, ele, o autor de todas as coisas, abaixou, se curvou e lavou os pés sujos de um homem. É claro, isso é mais do que humildade, né? O irmão Branham sempre tem enfatizado sobre essa humildade e ensina que a verdadeira grandeza não está em ser servido, mas em servir. Por isso que Jesus disse, aquele que cuida ser o maior, que seja o menor. Então a noiva de Cristo, ela possui o quê? Ela possui essa natureza do Cordeiro. E qual é a natureza do Cordeiro? Que não vai buscar seus próprios interesses, mas se inclina para ajudar ao próximo. Então, uma cooperação em casa, uma ajuda no lar, nas atividades domésticas, não é uma obrigação penosa. E essa filha deve reconhecer isso. Reconheça o peso que a sua mãe está tendo das lutas do trabalho. Por vezes trabalha em casa, trabalha fora. Né? Tem todas essas lutas para poder trazer o recurso para dentro de casa. Este pai que está trabalhando fora, jovem, né, que já está cansado já pelos dias, pelos anos, a fadiga, as pressões, e ainda chegar em casa e ainda ter que fazer uma atividade em que você poderia estar ajudando, levando essa carga. Então esse reconhecimento deve-se já vir dentro de casa. Então não é uma atividade penosa, não é um fardo, não é uma pena de um castigo. Você está de castigo, então você vai ter que fazer isso. Não, de forma alguma, mas deve ser visto como que uma forma também de adoração, de cultuar, porque vai suavizar a atmosfera dentro de casa. Então, quando se limpa a casa ou ajuda alguém em algum problema, né, pessoal, alguém ali da família, do núcleo familiar também, você está lavando os pés, né? Imagina, então, as pessoas lá no Oriente já viam isso, né? Faziam viagens longas, né? Longínquas, e quando chegava-se era natural lavar os pés, porque justamente ali o que se faz, né? Observe isso, a primeira coisa quando você chega em casa não é tirar os seus calçados, e a pessoa quando tira os calçados, que já pisa ali no chão, né? Ou às vezes algum não tem o costume de pisar diretamente ao chão, né? Às vezes que a calça algum chinelo ali, ou seja, já te dá uma sensação de alívio, de bem-estar, de prazer, né? Então esse lavar os pés, você está lavando os pés dela? Está dando esse momento de alívio, de bem-estar para ela? Da mesma forma para ele também. Está lavando os pés dele, né? Depois de longas peregrinações, batalhas do dia a dia, enfrentamentos diversos de espíritos opressores, de oposições. E em casa, mas como que eu posso ajudar em casa? Sou muito criança, sou muito novo para isso, sou muito nova para isso. Só o fato de não sujar já está ajudando, né? Só o fato, né, mãe, de não deixar as coisas bagunçadas já está ajudando, né? Então vai usar o sabonete,
Deixa o sabonete em cima da bucha, porque a bucha em cima do sabonete, a bucha vai estar molhada. Aquele sabonete ele vai estar derretendo, vai diminuir o tempo, a vida útil dele. Vai usar o shampoo, o condicionador, não ponha demais, ponha a quantidade necessária. Quanto está lavando os cabelos, para que deixar o chuveiro ligado? Gastando água, desperdiçando. Você está até contribuindo com o meio ambiente e com o bolso também do pai e da mãe, né? Então, saiu do quarto, saiu daquele ambiente, apague a luz, a porta da geladeira, para que ficar com ela aberta? Né? Retire essa água para fora. Enquanto está escovando, não pode fechar a torneira? Será que a quantidade de creme ou gel dental é tudo isso mesmo? Né? Será que não pode ser diminuído pela metade? Essa roupa, será que ela não pode encontrar o caminho do cesto? Ela tem que ficar no meio da casa? Ela tem que ficar no banheiro? Essa toalha ela não dá para poder ser estendida? Ela tem que ficar em cima da cama mesmo? E essa cama, será que ela não consegue ser arrumada? Né? Nós levantamos pela manhã e queremos mudar o dia, mas como que está a mudança do seu próprio quarto? Como que está a mudança da sua própria casa? Né? Começa-se dali. Queremos fazer algo diferente? Vamos fazer diferente dentro da nossa própria casa. Isso é servir uns aos outros. Né? Então a gente vê que essa ajuda, essa contribuição doméstica, familiar, às vezes exigimos que o almoço esteja pronto no horário. Mas o que nós estamos fazendo para que haja essa contribuição? Às vezes exigimos que as coisas estejam limpas e organizadas, mas somos os primeiros a deixarem as coisas fora do lugar. Exigimos que quando haja chuva, né, no ambiente da cidade, não haja nenhum tipo de alagamento, mas quantos estão jogando lixo pela janela que vai entupir os bueiros? Então a responsabilidade é de todos nós, né? Exigimos que o culto seja abençoado, seja um trovão de Deus, mas eu orei pelo pregador, eu orei pelo culto, eu estou cantando juntamente com o líder de cânticos, eu estou adorando a Deus nessa forma. Então, em vez de apontar o que o outro não fez, o Espírito de Cristo nos impele a perguntar: como em que eu posso te ajudar para que isso seja feito? Ou seja, você se sente envolvido, pertencido. Então, desenvolver a apatia é o que? Colocar no lugar do outro, é o que mais está faltando nos lares, nos relacionamentos familiares. Não é dividir força, competir entre si, né? Porque uma casa dividida, ela não vai subsistir, disse Jesus, né? Um reino dividido não vai subsistir. Então, o topo da pirâmide na estatura de um varão perfeito, o irmão Branham ensinou que é o quê? É o amor divino. O amor, ele não é um sentimento abstrato, reafirma. Ele é ação. É ver que alguém está cansado, está precisando de ajuda, né, de uma contribuição. Vá lá, se ofereça antes mesmo daquela pessoa pedir. Já pensou alguém chegar na igreja, depois de muito tempo sem ver aquela pessoa, ao invés de chegar ali, já fazendo perguntas e tudo mais, já experimentou colocar o braço sobre aquela pessoa na forma de abraçar e dizer: meu irmão, eu estou orando por você. Minha irmã, essa luta aí não é só sua não, é minha também. Estou orando. Aquilo é um alívio tamanho, né? Então, nessa semana, nós vamos estar colocando isso em prática, não é verdade? Vamos estar colocando isso aqui em prática, que o ensinamento ele se torna vivo quando ele sai do papel, sai dessa teoria, e a gente começa a praticar, a entrar nas nossas almas. Já pensou se a igreja primitiva só ficasse no id e não fosse? Já pensou se simplesmente só ficar no vós marido, amai a vossas esposas como a Cristo amou a sua própria noiva, né? A igreja entregou-se a sua vida por ela? Então exige-se algo mais, né? Nesse momento, cada membro familiar, que é um culto doméstico aqui, possa olhar uns para os outros e fazer essa pergunta: o que eu posso fazer nessa semana para tornar o seu dia, para tornar a sua rotina mais leve? O filho diz para o pai, para os pais,
e os pais digam também para os filhos, nesse conjunto todo. Há algo em que eu posso fazer que possa contribuir com você para te deixar mais leve, mais suave? E às vezes a resposta vai vir de diversas formas, né? Às vezes simplesmente o fato de não se opor, né, diminuindo os atritos, já é uma grande forma. Então, nossa mensagem final é essa: servir em casa é apenas um reflexo do que Jesus fez por nós todos os dias. Se permitirmos que Ele governe a nossa casa, governe o nosso lar, a harmonia, ela vai substituir, sim, o caos. Irmãos, é promessa de Deus. A nossa casa, ela tem como ter um ambiente diferente. Um ambiente que é só de atrito, desavença, xingamentos, palavras torpes, palavras de baixo calão, né? Não, isso não é ambiente, não. Isso não é ambiente para nós, não. Nós temos como mudar isso, né? Nós temos como criar uma atmosfera diferente, né? Quando servimos uns aos outros, estamos mostrando o rosto de Deus, a feição de Deus para os vizinhos. O que o vizinho da sua direita, da sua esquerda está ouvindo? Está ouvindo o culto doméstico, está ouvindo a voz do profeta, está ouvindo louvores, cânticos dessa casa, ou só está ouvindo rixas, xingamentos, atritos? Então expressa a afeição de Deus para eles através do quê? Através de servir, através dos louvores. Quando a família ela para de competir entre si para ver quem faz menos e começa a competir para ver quem ajuda mais. Não, você está fazendo menos, você está fazendo menos. Não, vamos competir agora, né? Ao invés de ficarmos apontando quem faz menos, vamos ver quem faz mais em ajudar uns aos outros. Então, o lar, a casa, começa a ser realmente aí uma extensão da igreja, uma extensão dos céus, né? Mombrana diz, para nós finalizarmos, que o amor é a força mais poderosa do mundo. A força mais poderosa que existe no mundo é o amor. Ele conquista o que nada mais consegue conquistar. Ele conquista feras. Feras. Grande Deus, maravilhoso Pai Celestial, quão necessitados e dependentes somos do Senhor, Pai. Eu peço neste momento, Senhor, que nesta casa, neste lar, possa servir ao outro, levar a carga do outro, e assim todos chegarem no mesmo destino, no mesmo objetivo e no mesmo alvo, que é em Cristo Jesus. Abençoe e recompense a cada um, ó Pai. Dê força ao que está cansado, seu alívio, o socorro bem presente para este momento de angústia que cada um está passando. Que o Senhor possa fortalecer, abençoar, curar, livrar e salvar a cada um, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus vos abençoe, meus amados irmãos. Até nos vermos novamente. O teu viver entregue ao Senhor, e Ele cuida de ti com tanto amor. Basta entregar e confiar. Sim, Ele atua na hora exata. Não pare de lutar, a vitória vai chegar. Você tem a promessa, glorifique a Deus. Entregue em tuas mãos,
pouquinho transforma em abundância. Na tempestade vem a calmaria, angústia se torna alegria. Deixe as ondas, Ele está no barco, vai chegar. A hora de dizer sossegai, tenhas fé. Pra que se preocupar? Aprenda a crer e descansar. O poderoso Deus, Ele quer te ajudar. Ele te ama e te atende. Onde não tem, Ele cria. Entregue em tuas mãos, pouquinho transforma em abundância. Na tempestade vem a calmaria, angústia se torna alegria. Deixe as ondas, Ele está no barco, vai chegar. A hora de dizer sossegai, tenhas fé. Entregue em tuas mãos, pouquinho transforma em abundância. Na tempestade vem a calmaria, angústia se torna